Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é do Enem 2022 sobre concentração de solução. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada um recebeu um código de identificação. Então, RB72, SP79 são esses códigos. No quadro estão apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessas amostras. Então, aqui nós temos as 5 alternativas que serão. Aqui a concentração inicial de sacarose e aqui a concentração de micro-organismos em cada amostra da cana-de-açúcar que foi colocada. Então, é daí que a gente vai partir. Continuando aqui, pretende escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte, que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Então, das amostras, a que sobrar a maior quantidade de sacarose, consequentemente, te gera a maior quantidade de etanol, ok? É óbvio. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração da sacarose, nesse intervalo de tempo, nessas 10 horas, para cada 1 mg por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Então, essa informação aqui é a principal para a gente resolver a questão, ok? 50% da concentração de sacarose para cada 1 mg por litro de micro-organismos. Você tem a redução. Então, 1 mg por litro de micro-organismos reduz em 50% a quantidade de sacarose. Ele vai querer saber o quê? Qual tipo de cana-de-açúcar deverá ser escolhido para nós produzirmos o etanol? Então, nós vamos fazer os cálculos. Quem me der no final a maior concentração de sacarose é quem deve ser utilizado para produzir a maior quantidade possível de etanol pelo método da fermentação, ok? Então, qual será a nossa estratégia de resolução? A gente vai fazer aqui a estratégia, como eu falei, essa informação aqui é a principal para a gente resolver essa questão. Estou fazendo essa questão aqui porque alguns alunos do cursinho onde leciono tiveram dificuldade com o enunciado. Depois que você vê, e depois até a gente vai andar um pouco mais rápido na hora de fazer depois os cálculos, porque depois o cálculo é repetitivo e é mecânico. Mas interpretação desse enunciado deve ser o que a maioria das pessoas devem ter tido dificuldade para resolver essa questão, ok? Então, como eu falei, essa daqui é a informação principal. E aí você tem a pergunta, por onde eu começo a resolver essa questão? Então, eu tenho duas informações. Eu tenho a concentração inicial de sacarose e eu também tenho a concentração de micro-organismos. Eu tenho dois tipos de dados, concentração de sacarose ou de micro-organismos. Por onde que eu vou começar? E aí você vai olhar para o enunciado. O que a questão te dá como ponto de partida? Ela te dá a concentração de micro-organismos. Se ela te dá a concentração de micro-organismos, você consegue apenas começar a questão pela concentração de micro-organismos. Depois que você relacionou, aí nós partimos para a concentração da sacarose. Mas se ele está me dando no início a concentração de micro-organismos, é a relação que eu consigo fazer essa daqui. É o que eu tenho dados para começar. Então, o que eu sei? Que 1 mg por litro de micro-organismos reduz quanto a concentração de sacarose? 1 mg por litro reduz 50% a concentração da sacarose. Então, é essa relação que a gente vai fazer. 1 mg por litro de micro-organismos reduz em 50% a concentração de sacarose. Lembrando que o colchete indica a concentração. Então, 1 mg por litro de micro-organismos reduz em 50% a concentração de sacarose. Só que os dados na tabela, a concentração de micro-organismos que foi colocada em cada amostra de cana-de-açúcar é inferior a 1 mg por litro, ok? Então, a gente vai fazer o quê? Se 1 mg por litro reduz em 50% a concentração de sacarose,
Por exemplo, 0,7 miligrama por litro me reduz em quanto a concentração de sacarose? Aqui, 0,7 vezes 50%, isso aqui, 7 vezes 5 vai me dar 35. Então, reduz em 35% a concentração de sacarose, ok? E eu montei um esqueminha para vocês entenderem de uma forma bem clara o que eu estou querendo dizer e o que essa questão quer que você faça. Então, 0,7 reduz em 35%. Então, quanto sobra? A pergunta vai ser quanto sobra. E é esse quanto sobra que a gente depois vai relacionar com a concentração de sacarose. Então, se 1 miligrama de micro-organismos reduz em 50% essa concentração de sacarose, então imagina que esse micro-organismo, você tem no início dessas 10 horas lá, porque lembra que demora 10 horas para consumir 50%. No início do tempo, você tem 100% de sacarose. Passado 10 horas, o micro-organismo consumiu 50% de sacarose. Enquanto restou, então? Então, me restou 50% para eu utilizar. Agora, aqui, como eu utilizei aqui o 0,7, lembra que aqui tinha dado 35%. 0,7 vezes 50 dá 35%. Então, quando eu usar esse primeiro amostra, o RB72, ele vai reduzir quanto? Os 35%. Então, 35% foi reduzido quanto eu usei o RB72. Então, de 100% no início, ele reduziu 35%. Então, quanto vai me restar? Então, se ele consumiu nessas 10 horas 35%, quanto que me restou de sacarose? Essa que é a pegada da questão. Vai ser 100 menos 35%, vai me dar 65%, ainda me restou de sacarose, e é essa relação que depois eu vou fazer com a concentração de sacarose, ok? Então, 13 gramas por litro é o meu 100%. Só que restou quanto? 65%. Então, quanto que vai ser minha concentração final? E aí a gente vai comparar esses valores aqui. Então, a primeira coisa vai ser relacionar 1 miligrama com 50%. E aí, quanto reduziu? E aí, quanto reduziu, eu vou fazer 100 menos o quanto reduziu, vai me dar este valor aqui. E é esse valor que eu vou relacionar depois com as concentrações de sacarose, ok? Então, aqui está toda a estratégia que a gente vai fazer. Relacionar, pegar esses valores aqui e colocar embaixo de micro-organismos. A gente vai ter um valor em porcentagem que a gente vai subtrair ele de 100 e descobrir quanto que restou de sacarose. E depois, esse quanto restou, a gente vai relacionando com as concentrações iniciais. Então, essas daqui serão os meus 100%. Então, esses valores que a gente vai descobrir para cada um, quantos por cento equivalem. Vamos lá. Então, isso aqui é o que a gente vai fazer em todos esses itens. Então, começando com o RB72, ok? Que praticamente já está pronto. Essa daqui eu vou fazer passo a passo, as outras eu vou um pouco mais rápido, ok? Então, o que a gente sabe que para todas vai ser 1 miligrama de micro-organismos, consome 50%, reduz 50%. Então, 0,7 miligramas por litro de micro-organismo, quanto que vai dar? Como eu falei, 0,7 vezes 50% vai dar 35%. Então, 35% foi consumida, quanto restou? Que é o que a gente tinha lá. Então, se eu tinha lá que ele consumiu 35%, então restou 65%. Então, vamos fazer 100 menos 35%, que vai me dar os 65% que restou ainda de sacarose. E aí, a concentração inicial para o RB72 de sacarose é 13 gramas por litro. Então, isso aqui é o meu 100%. Então, 65% são quantas gramas por litro que vai sobrar. Ó, 13 é o meu 100%. 65% vai ser quanto em concentração? Aí, só multiplicar aqui em cruz e dividir por 100, ou fazer 13 vezes 0,65, ok? 13 vezes 0,65 também vai me dar esse valor da concentração final, que dá 8,4 gramas por litro.
tá? Então agora é mecânico. Você vai fazer isso para todos e vai comparar qual gerar maior concentração de sacarose é a que vai ser escolhido aí para produzir a maior quantidade de etanol possível, ok? Então agora é repetitivo e a gente vai um pouco mais rápido, ok? E aí não tem uma subtabela porque a gente vai depois comparar esses valores para ver quem que vai me dar aí a maior concentração de sacarose no final. Vindo agora para o RB84, então a quantidade de micro-organismos que tem é 0,8 e a concentração é 100%, 18, ok? Então vamos lá. Como falei, agora é mecânico, então 1 miligrama vai estar sempre relacionado com 50% de redução, só que agora é 0,8, então aqui 0,8 vezes 50 dá 40%. Então aqui vai dar 40%, 100 menos 40% vai sobrar 60%, ok? Aí eu vou pegar que 18 gramas por litro é meu 100%, 60% de 18 gramas por litro vai me dar quanto? É isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Então, como eu falei, isso aqui vai ser sempre o meu 100%. Então, esse valor aqui que vai mudando, porque a quantidade de micro-organismos é que altera. Então, aqui, 18 vezes 60% dividido por 100, ou 18 vezes 0,6. Isso aqui vai dar 10,8 gramas por litro de RB84 ao final. Fazendo a mesma coisa agora para o RB92, só que agora a quantidade de micro-organismos é 0,6 miligramas por litro. E o meu 100% é o 16. Então, nós sabemos que 1 dá para 50%, 0,6 equivale a quanto? Então, aqui, 0,6 vezes 50 dá 30%. 30%, então 100 menos 30% vai me sobrar 70%. Aí, 16 gramas por litro é 100%, 70% daquela quantidade, quanto que vai me dar? E aí isso aqui vai me dar 11,2 gramas por litro de RB92, que a gente vai colocar aqui, ok? E aí, por enquanto, a maior concentração é do RB92, mas ainda faltam 2 tipos de cana-de-açúcar aqui, ok? Mas como eu falei, agora é repetitivo, a gente só está repetindo a estratégia que a gente colocou no início. Então, agora a quantidade de micro-organismos é 0,5 e o meu 100% vai ser 14 gramas por litro. Então, aqui, 0,5 vezes 50 vai dar 25%, 100 menos 25% vai dar 75%. E aí, aqui, agora, esses 14 é 100%, 75% vai dar quanto? Ok? Então, o 14 é o 100%, 75% me dá quanto? E aí, isso aqui vai me dar 10,5 gramas por litro, que a gente vai colocar aqui. E aí, o RB92 ainda continua sendo a maior concentração. Vamos fazer agora aqui para SP80 para fechar essa questão. Então, aqui agora a quantidade de micro-organismos é 0,9 e aqui a quantidade inicial de sacarose é 17 gramas por litro. Então, aqui vai ficar 1 miligrama para 50%, 0,9 é quanto? 9 vezes 50, 9 vezes 5 dá 45, então 45%. Aí 100 menos 45% vai me dar 55% que restou de sacarose ainda. E aí eu sei que isso aqui é o meu 100%. 17 gramas por litro é 100%, 55% me dá quanto de concentração. Então, tendo aqui a resposta, 9,35, que é a resposta que a gente vai colocar aqui. E aí, podemos ver agora que justamente quem que me deu a maior concentração de sacarose ao final desse processo fermentativo de 10 horas é justamente o RB92, ok? Então, quando a gente vem aqui, qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhida para produzirmos a maior quantidade de etanol por fermentação, é o RB92. Por quê? Porque o RB92 é quem, no final, é a amostra que tem a maior concentração final de sacarose. Então, se eu tenho mais sacarose, eu tenho mais açúcar para ser fermentado para virar etanol, ok? Então, o tipo de cana-de-açúcar que deve ser escolhido, como a gente comprovou através dos cálculos, é justamente o RB92. Uma questãozinha do Enem que depois que você entende o que você tem que fazer, ela é bem tranquila, ela é mecânica. Depois você vai fazendo os cálculos de cabeça. Você montou o primeiro
Isso vale para várias questões. Se você montou o primeiro e você tem que repetir aquela ideia, você já vai fazendo as outras de cabeça e só coloca aquela resposta final da mesma forma que eu coloquei ali. Criei uma linha extra e aí nessa linha extra eu só ia colocando os dados depois para fazer a comparação. Então a gente fazia direto lá, ó. 0,7 vezes 50%, 7 vezes 5, 35%, 35% então. Aí 100 menos 35%, 65%. Aí 13 é 100%, 65% de 13 vai dar quanto? Okay? Dava até para você poder fazer uma aproximação, dava para você até levar a uma aproximação de cabeça. Então você viu lá, 55% de 17, é um pouco acima da metade. Qual que é a metade de 17? Metade de 17 é 8,5. Então um pouco acima de 8,5. Você fazendo aproximações assim rápido, você podia resolver essa questão. Porque imagina que no dia você tem várias questões para estar resolvendo e você entendeu como funciona a primeira, você já agiliza o passo para as outras. Mas como eu disse, a interpretação desse enunciado aqui que é o principal, é onde os alunos têm dificuldade e tiveram dificuldade na hora de fazer essa questão. Você tem a quantidade, você só pode partir dos dados de micro-organismo, porque você tem a relação da quantidade de micro-organismos e quanto essa quantidade deteriora de sacarose. Então, quanto que ele deteriorou, 100 menos o quanto ele deteriorou, é quanto sobrou. Sobrou tanto. Aquela concentração inicial é o meu 100%, o quanto sobrou é a relação que eu posso produzir de sacarose, que depois vai ser fermentada, ok? Então aquela quantidade que a gente obtém no final não é a quantidade de etanol ainda. Aquela quantidade de sacarose que restou para você utilizar para fazer a fermentação aí, produzindo o etanol, ok? Então, uma questão do Enem interessante. Como vocês viram, depois ela fica repetitiva, depois que você entendeu, é repetitiva, mas começar essa questão não foi uma tarefa simples para os alunos que eu pedi para resolverem essa questão. Então, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se conseguiriam resolvê-la ou não, se travariam no enunciado, se entenderam de forma plena esse enunciado, e vou deixar aqui em cima também mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!